E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Veja só que coisa tremenda. Devido à idolatria, quanta coisa ruim acontece. Por que as pessoas vivem de maneira tão triste, tão ruim? E alguns que não fazem, concordam com os que fazem. Então existem aqueles que fazem por causa da idolatria, tudo isso. Então existem aqueles que fazem todo tipo de coisa. Homem com homem, mulher com mulher, mentira, bebedeira, várias coisas. Então a pessoa faz e acha bom fazer isso e continua fazendo e cada vez se torna mais escravo do pecado. Agora tem gente que não faz tudo isso, mas concorda com isso. É o mesmo tipo de pecado, tanto aqueles que fazem quanto aqueles que concordam com os que fazem. Às vezes a mãe não faz, a mãe não está na prostituição, a mãe não está na bebedice, a mãe não está no homossexualismo, mas acontece que ela concorda com isso. Ela tem um filho que está nisso e ela concorda, ao invés de repreender, ela concorda com isso. Então ela está no mesmo pecado do seu filho, porque ela concorda com o pecado. E o pecado, nós temos que combater o pecado. Nós temos que fazer de tudo para que nós não pequemos e nem que as pessoas pequem, porque isso ofende a Deus. Nós temos que criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, mostrando o que Deus se agrada e o que Deus desagrada. Nós não podemos concordar com o pecado porque é um filho nosso que está fazendo, porque isso se torna o quê? Idolatria. Quando um filho está no pecado, você concorda com ele porque ele é seu filho, você está colocando ele acima de Deus. Você está gostando mais dele do que da palavra de Deus. Você está concordando com o pecado. Então se torna pecador com aquele que está pecando. Veja só que coisa terrível. E Deus chama a atenção então dos israelitas aqui. Ele diz: quando eu apareci para vocês lá no Monte Horebe, vocês viram ali fogo, um monte tremendo, fumaça, ouviram a minha voz, vocês viram alguma imagem? Eu mandei fazer alguma imagem para vocês falarem comigo através de alguma imagem? Vocês viram alguma semelhança em mim? Eu apareci ali em alguma forma de um animal, ou de um astro, ou de alguma pessoa? Não. Então como é que vocês estão fazendo imagem para falar comigo? Eu nunca apareci para vocês, nunca falei com vocês através de uma imagem, através de uma pessoa. Vocês não podem fazer imagem minha. Então é proibido. E Deus está então repreendendo aquele povo, ensinando aquele povo que não poderiam fazer nenhum tipo de imagem, com motivo, é claro, de adoração ou de intercessão de alguma coisa. Esse povo de Israel estava vindo do Egito, onde haviam várias imagens, onde havia vários deuses, e tanto é prova de que isso corrompeu muitos deles, que eles, quando Moisés subiu ao monte, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar esse bezerro de ouro. Prova de que eles estavam com já uma influência sobre eles, embora eles aí no Egito vivessem separados na terra de Gósen. Eram separados, estavam vivendo separadamente, aprenderam sobre Deus. Aquelas pessoas que estavam ali aprenderam sobre Deus, falavam sobre Deus, sabiam que existia Deus. Mas com o passar dos anos, eles foram vendo vários deuses no Egito, foram vendo a cultura do Egito. E começaram agora a achar que poderiam também fazer como eles faziam. E fizeram o bezerro de ouro. Veja só, estavam corrompidos pela vida no Egito. Mas Deus agora está chamando a atenção deles e proibindo-os de construir, de fazer qualquer tipo de imagem, como eles viram que os egípcios faziam. E Deus já está também prevenindo-os, porque eles vão entrar numa terra de Canaã,
e vão ver que esse povo que existe nessa terra também tem vários deuses que eles imaginam que exista e fazem imagens para esses deuses, né? Como é o caso aí de Baal, de Azerá e vários outros deuses. Então é proibido, e Deus já está se prevenindo, está prevenindo aquele povo para eles não fazerem imagem e não adotarem outros deuses. Isso aí já servia para eles ir educando os seus filhos, porque um dia eles estariam lá na Babilônia, seriam levados cativos para lá, e lá também tinham vários deuses, várias imagens de escultura e tudo mais, e adoravam vários deuses. Então eles tinham que se prevenir, já sabendo que nunca poderiam adotar imagens de escultura, fazer imagens de escultura com o objetivo de adoração, com o objetivo de atribuir a essa imagem ou a pessoa que representa essa imagem algum poder. Então, a lição de hoje nós temos aí as seguintes partes. Primeira parte, proibição à idolatria. Tópico 1, ídolo e imagem. Tópico 2, idolatria. Tópico 3, semelhança ou figura. Na parte 2, temos aí ameaças e promessas. Tópico 1, o Deus zeloso. Tópico 2, as ameaças. Tópico 3, as promessas. Na parte 3, o culto verdadeiro. Temos aí tópico 1, adoração. Tópico 2, Deus é espírito. Tópico 3, Deus é imanente e transcendente. Na parte 4, nós temos aí as imagens e o catolicismo romano. Tópico 1, o que dizem os teólogos católicos romanos? Tópico 2, uma interpretação forçada. Tópico 3, o uso de figuras como símbolos de adoração. E o tópico 4, mariolatria. Vamos então à introdução, que diz o seguinte: o primeiro mandamento estabelece adoração somente a Deus e a mais ninguém. A ordem do segundo mandamento é para adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. A idolatria é o primeiro dos 3 pecados capitais da tradição judaica: a idolatria, a impureza e o derramamento de sangue. Os cristãos devem se abster da contaminação dos ídolos. Atos 15, 20. Olha aí a decisão do concílio, da primeira reunião da igreja, em Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Olha aí o que diz aí. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardares, bem vos vá. Então, Atos 15 e 20 diz o que lá? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Então veja que não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento fala o quê? Nenhum idólatra entrará no reino de Deus. E aqui está dizendo que vos abstenhais de qualquer relacionamento com ídolos. Então, não é só no Antigo Testamento que fala sobre isso. No Novo Testamento se fala sobre isso também. Não pode haver adoração a ídolos. Não pode fazer figuras por algum motivo de adoração. Então é proibido tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nós vamos ver que Paulo não aceitou ser adorado, nós vamos ver que Pedro não aceitou adoração. Então uma pessoa não pode aceitar nenhum tipo de adoração. Hoje nós estamos vendo aí artistas, né, cantores famosos, pregadores famosos, que estão aceitando adoração. Pessoas aí dando autógrafo, fotos, e não sei mais o que, né? É um tipo de idolatria que está havendo no meio do povo de Deus. Então o primeiro mandamento diz: não há outro Deus, só um Deus. E o segundo mandamento diz o quê? Não farás imagem de escultura, nem desse Deus que é o único Deus, e de nenhum outro Deus que a pessoa possa imaginar que exista. Parte 1 aí, proibição à idolatria. Então nós vamos ver aí, tópico 1, ídolo e imagem. Tópico 2, idolatria. Tópico 3, semelhança de figura. Tópico 1, então, ídolo e imagem. O termo hebraico empregado aqui para imagem de escultura, Êxodo 24, Deuteronômio 5:8, é Péssel, usado no Antigo Testamento para designar os deuses, Isaías 42:17. Como Azerá, a divindade dos cananeus, como está em 2 Coríntios 21:7. Esses ídolos eram esculpidos em pedra, madeira ou metal, como você vê em Levíticos 26:1, Isaías 45:20, Naum 1:14. A Septuaginta traduz Péssel
pela palavra grega eidolon, ou ídolo, a mesma usada no Novo Testamento, 1 Coríntios 10:14, 1 de João 5:21. O ídolo é um objeto de culto visto pelos idólatras como tendo poderes sobrenaturais, e a imagem é a representação do ídolo. Então veja só, existe o ídolo, pode ser uma pessoa, pode ser o verdadeiro Deus também, que a pessoa então vai fazer o quê? Uma representação, ou desse Deus que ele imagina que exista, ou até do próprio Deus verdadeiro. Então ele vai fazer o quê? Uma imagem para representar isso. Por quê? Porque o homem tem necessidade de ter um contato material, ter um contato físico. Então, por exemplo, a pessoa não quer um Deus que ele não vê, porque esse Deus sabe o que ele faz, sabe tudo a respeito dele, está em toda parte ao mesmo tempo. Então está vigiando ele o tempo todo. Ele quer um Deus que ele possa fazer uma imagem desse Deus, porque quando ele estiver diante dessa imagem, então ele vai se comportar direitinho e vai enganar esse Deus. Diante dessa imagem, ele é muito bonzinho. Vira um santo. Mas quando virar as costas, quando ele estiver longe dessa imagem, então ele vai poder fazer o que quiser. E esse Deus não terá controle sobre ele. Então é por isso que essas pessoas desejam fazer imagem. Então Deus proíbe terminantemente isso. Nem de Deus você pode fazer imagem, e nem de pessoa alguma, e nem de animal algum, ou de figura de alguma coisa, o sol, ou lua, estrela, ou de macaco, ou de serpente, ou não sei o que. Nada pode se fazer com a motivação religiosa, com a motivação de prestar um culto, ou de pedir alguma coisa, ou de chegar a algum ídolo, algum Deus, ou até ao verdadeiro Deus. Não pode, é proibido fazer. Agora não é proibido só fazer, é proibido ter, né? E é proibido apoiar também isso. Tópico 2, idolatria. O termo idolatria vem de eidolon, ídolo, ilatreia, serviço sagrado, culto, adoração. Idolatria é a forma pagã de adoração a ídolos, de adorar e servir outros deuses, ou qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. É prática incompatível com a fé judaico-cristã, pois nega o senhorio e a soberania de Deus. Moisés e os profetas viram na idolatria a destruição de toda a base religiosa e ética dos israelitas, além de negar a revelação. Deuteronômio 4, 23 a 25. Então veja só, a idolatria é uma coisa tão terrível que ela chega a destruir todo tipo de relacionamento na nossa sociedade. Ela destrói toda a base de relacionamento que existe com Deus, e ela é capaz de cegar o homem para as coisas de Deus, para as revelações de Deus, para não entender a palavra de Deus. Então a idolatria faz tudo isso. Que se a pessoa foi muito boa, vamos prestar aqui uma adoração, ou um culto, ou vamos prestar aqui uma homenagem a essa pessoa, e nós vamos pedir a essa pessoa alguma coisa em benefício nosso. Isso é pecado, isso é idolatria. Se você faz uma imagem de alguém que você achou que é uma pessoa muito boa, que fez coisas boas, que foi excelente pessoa, isso é uma prestar uma homenagem, tudo bem. Agora, quando você se ajoelha diante dessa imagem, olha aí, agora não é apenas uma representação de uma pessoa boa. Agora já é um culto. Você se ajoelhou diante dessa imagem. Então veja só, eu tenho aqui na minha família uma pessoa que foi muito boa, muito importante. Eu tiro uma foto dessa pessoa, ou faço ali um busto, né, dessa pessoa, tem lá na minha casa. Mas eu não vou me ajoelhar diante dessa pessoa e pedir alguma coisa. Essa pessoa para mim não é um Deus, essa pessoa para mim não pode fazer nada por mim, já morreu a pessoa. Então é idolatria se eu fizer isso. Então eu posso ter uma cruz na minha igreja? Posso, mas eu não posso me ajoelhar diante dessa cruz e começar a achar que essa cruz pode representar um Deus para mim, ou pode me fazer chegar a Deus através dessa cruz. Então é idolatria se fizer isso. Então temos que entender isso, a diferença é essa. Podemos ter
esculturas, podemos ter quadros, podemos ter várias coisas. Agora não podemos ter alguma coisa que nós ajoelhemos diante disso